Sejam bem-vindos aqui, continuando a aula 7, uma última parte da aula 7, né? Nós vamos ver aqui, na verdade, uma aplicação da regra da cadeia, tá? Nada mais é do que uma aplicação, ainda embora tenha uma importância muito grande, para nós aqui vai ser apenas uma aplicação aí, né? Consiste em achar a derivada de uma função que não é dada explicitamente. Normalmente a gente sabe qual é a função. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Você sabe qual é a função. Para fazer a derivada, você não precisa saber explicitamente a função. Você pode dar uma equação que a função verifica e a gente já consegue achar a derivada, tá? É isso que nós vamos ver aqui, tá? O objetivo é achar a derivada de funções implícitas. Implícita dada implicitamente por uma equação. Então, é uma aplicação da regra da cadeia. Ok? Embora esse teorema seja extremamente importante aí, no contexto mais geral. Mas no nosso caso é só uma aplicação, tá? Seguindo. Vamos lá. Tem duas formas de você enxergar essa derivação implícita, né? Primeiro é essa aqui, nessa proposição aqui. Nessa proposição, simplesmente você diz aí que você tem uma função g, a f é diferenciável, uma função de R2 em R diferenciável, e você tem uma g aí, tá? Essa g aí não tá dito aqui, mas a imagem dela tá contido no domínio da a imagem dela, né? Na verdade, quando você faz aí o i, g de i tá contido em A, quer dizer, conforme você varia aí, não precisa nem ser tudo isso, né? Mas vamos dizer, aqui tá o i, a função, a g é uma função assim, então isso aqui pertence ao A, é isso que precisa acontecer, tá? Então, e você diz que essa g aí obedece a essa equação. Se ela obedecer a essa equação, é possível achar a derivada dela, né? Sempre que o del f, a derivada de f em relação a essa segunda variável, for diferente de zero. Se não for diferente de zero, não dá. Tá? Isso aí, se a g é simples, né? Porque aplicando a regra da cadeia, o que você faz aqui? Del f del x, de x e de x, a gente sabe que isso aí é a mesma coisa que o gradiente, ou seja, isso aí é... A gente pode usar aquela outra expressão, ou usar a que a gente acabou de fazer ali, ou a gente faz aqui. O gradiente disso aqui é 1, né? E a derivada disso aqui em relação a x é de linha de x. Escalar essa desculpa, confusão. Vamos fazer de um outro jeito, vai. Eu ia falar dessa outra notação aqui na frente, mas quando você faz a derivação, você considera a função em geral f de t, f de gama de t. Quando eu faço f' de t, eu faço gradiente de f de gama de t escalar gama de t, tá? Isso aqui é o del f del x gama de t, vírgula, del f del y gama de t escalar, vamos chamar essa gama como gama de t. Em geral a gente pode escrever, muitas vezes a gente escreve gama de t como x
de t, y de t, né? Então vamos escrever aqui dx dt, dy dt. Então, f' de t vai ser del f, del x em gama de t, ou em x de t, y de t, escalar dx dt em t, né? Mais del f, del y em x de t, y de t. Não é de escalar não, aqui é produto, não é escalar não, aqui é produto simples, tá? Produto número mesmo, tá? Escalar é esse aqui. É um outro jeito de escrever, tá? Às vezes a gente escreve simplesmente, omite ali os pontos, escreve simplesmente del f, del x, dx dt, mais del f, del y, dy dt. A gente vai usar mais essa notação aqui, tá? Mais essa notação, tá? Do que essa aqui, do que aquela do gradiente. A gente usa mais essa aqui explícita, tá? Vamos passar aqui para preto agora, vai. Ok? Então essa notação era um pouquinho mais amigável aí do que a notação do gradiente, mais operacional, digamos, tá? Então é ela que a gente vai usar mais. Mais para frente eu vou falar dela de novo, mas aqui vocês já sabem, vamos usar ela aqui. Então quando eu pego aí, ó, a função de f de x, de f de x e de x, quando eu faço f' de x, quando eu faço f' de x aí, vai ser del f em relação a del x, né, em relação à primeira, vezes a derivada de x em relação a x mesmo, então é 1, mais del f, del y, vezes a derivada de g em relação a x, que é a g' de x, tá? Né? Note que o t aqui está sendo, em vez de t, está usando x, então tá um pouquinho de confusão, tá? Isso aí, como isso aqui é constante, como f de x aqui, isso aqui é 0, então a derivada é 0. Então você fica aqui g' de x, vai ser del f, del x, onde em x g de x. E passa se dividindo, porque se você quer diferente de 0, você pode passar ele dividindo, né? Ok? É isso que a gente faz aí na regra da cadeia, tá? Desculpa, passei esse para lá, né? Troca sinal. Tá? Em geral, a gente não usa essa expressão aqui. A gente faz explícito na hora. Demonstra isso aqui toda vez na hora, tá? Então, essa é a primeira forma de ver o tamanho da função implícita aí. Então, vamos aplicar aí. Você vê que é uma aplicação mesmo, né? Da regra da cadeia. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então vamos lá. Esse aqui eu pus aqui, é baseado no capítulo 12 do Hamilton, o exemplo 3, tá? Então, ele dá essa, diz que a y é uma função de x, tá? Que satisfaz essa equação aqui. Note que é uma equação cúbica, né? É bem difícil resolver essa equação, até dá, mas é uma equação chata de resolver. Mas você não precisa, para achar a derivada, resolver isso aqui, tá? O pessoal da engenharia tem que resolver essas equações cúbicas aí, tá? Tem umas engenharias aí que usam, que precisam resolver equações cúbicas, eu já vi, tá? Mas para achar derivada você não precisa resolver, basta aplicar a regra da cadeia aí, né? Então a gente faz explicitamente, ó. O que a gente faz? Vamos derivar isso aí. Deriva esse lado aqui em relação a x. Então fica derivando da primeira. A primeira é
é 3 y ao quadrado derivada interna, né? Fica até mais fácil fazer aqui. Podia fazer pela fórmula ali, mas fica até mais fácil. Aí, aqui, é produto. Então, deriva primeiro em relação a x da y. Depois deriva em relação a y. Em relação ao y. Da y' de x. E mais 3x ao quadrado. Isso é igual a zero. Então, y' de x vai ser o quê? Vai ser coloca em evidência aqui, fica 3y ao quadrado mais x igual a menos 3x ao quadrado menos y. Tá? Então, y' de x vai ser menos 3x quadrado menos y sobre menos 3y. Desculpa, 3y ao quadrado mais x. Né? Então, veja. Desde que esse aqui seja diferente de zero, né? Desde que seja diferente de zero, tá? Senão não dá para isolar. Então, quando que isso aí vai ser diferente de zero? Quando que isso aí é diferente de zero? Né? É diferente de zero nos pontos em que x é diferente de menos 3y ao quadrado. Né? Isso aí dá uma parábola aí. Não importa muito aqui, mas dá uma parábolazinha assim. Tá? Invertido aqui, porque agora o y(x) inverte aqui. Então, desde que não esteja nesses pontos dessa parábola aqui, tá? Então, não é possível em qualquer ponto. É possível em qualquer ponto fora dessa parábola aqui, né? Fora da parábola x igual a menos 3y ao quadrado, a parábola deitada, tá? Então, tá errado. Seguindo. Bom, esse aqui é uma equaçãozinha aí, tá? Dá para resolver em raiz de 3. Vamos fazer, vai. Você não está acostumado. Então, em x igual a raiz de 3. Então, raiz de 3. De 3 ao cubo. Igual a zero. Né? Então, desculpa, igual a 3, né? Esse aqui vai dar 3, né? Raiz de 3. Terceiro, corta com esse. Então, aqui vai dar raiz de 3, ry aqui, desculpa. Você põe um y na evidência, porque y ao quadrado mais raiz de 3, 3, igual a zero. Então, isso vai ser verdade se o y raiz de 3. Note que a gente está trabalhando em x igual a raiz de 3. Então, y igual a raiz de 3 igual a zero, ou y raiz quadrada disso aqui é raiz a sexta, né? Isso aí, mais ou menos, tá? Ok? Y quadrado. Não, né, pessoal? Porque isso aqui vai dar negativo, então tá errado isso aí, né? Isso aqui não... Acho que tava bebendo, não, porque eu não bebo, né? Mas tava dormindo, tá? Porque eu fiz pensando que isso aqui era mais, mas é menos, né? Pensando que é menos, mas é mais. Então tá errado isso aqui. E esse aqui fica pra vocês aí, tá?
Para terminar essa aula, a gente vai ver a mesma situação anterior. Mesma situação anterior. A única diferença aqui, que esse aqui realmente é o treino da função implícita. Aquele lá era simplesmente a regra da cadeia, tá? Isso aqui é simplesmente a aplicação da regra da cadeia, esse outro caso aqui. O teorema da função implícita mesmo é esse aqui. Qual que é a diferença? Não tem diferença, porque ambos acham a derivada, né, da função dada implicitamente. Não é verdade, não é só isso. Tem uma diferença, porque nesse caso aqui, eu não estou supondo, eu estou supondo que, primeiro, eu só suponho que a f é zero num ponto, não no intervalo, como naquele lá, só no ponto do domínio. Então, se f for zero num ponto do domínio e tiver derivada diferente de zero nesse ponto, tá? Então você tem um ponto aí do domínio da f. Se ela for diferente de zero, se ela for diferente de zero, for zero nesse ponto e a derivada for aqui do jeito que ele escreveu aqui, ele está supondo que a del f, del y, isso, a del f, del y é diferente de zero, né? Se a del f, del y é diferente de zero, então você tem uma função aí de y, uma função de x, y é uma função de x, e toda essa função vai dar zero, tá? Tem um intervalinho aqui, que chama de i, esse intervalinho aqui vai num j aqui, tá? E dá zero em toda essa função. Se der num e a derivada for diferente de zero, dá zero numa função toda. Então você não precisa supor mais que existe uma função. Entendeu? Não precisa mais supor que existe uma função. Não precisa mais. Basta você supor que num ponto dá zero e a derivada é diferente de zero, você já acha uma função aí. A demonstração é uma demonstração bastante difícil, tá lá feita no Hamilton, tá? O mais importante é vocês entenderem aqui a aplicabilidade, né? Então ela sai. A hipótese é só isso aqui, num ponto, você já encontra uma função, tá? Ok? Se a derivada em relação a x for diferente, em relação a y for diferente de zero, você encontra uma função de x aqui. E vice-versa, a derivada em relação a x for diferente de zero, é outro enunciado, se a derivada em relação a x for diferente de zero, você encontra uma função, é o contrário. Aí vira a x que fica função de y, tá? É a x aqui que fica função de y, tá? Ok? Então, por exemplo, se em relação a x for diferente de zero, aqui você inverte os papéis. Não é em uma função de y em relação a x, né? Por exemplo, podia ser uma palavra. Aqui, essa aqui, em relação a x, nesse ponto aqui, né? Meu Deus. Deixa eu organizar o pensamento aqui. Tá? Então, se a derivada ali em relação a x for diferente de zero, tá? Você vai ter aqui uma função. Vamos dizer que o ponto é esse aqui, vai ser uma função. O x vai ser função de y, né? Para cada y tem um x. Note que não é mais o y função de y, porque para esse x aqui você vai ter 2y, tá? Ok? Então vamos fazer alguns casos aqui.
Então, para nós, esse teorema aqui, embora seja um teorema assim, elaborado, poderoso, para nós é simplesmente uma aplicação aí, tá? E não tem maiores consequências no curso, tá? Ainda bem, viu? Então, tá aí a mesma função de antes, agora, só que agora eu não estou dizendo que eu não tô dizendo que tem solução isso aqui. Eu vou ver que tem, ó, define uma função. Essa equação aqui define uma função diferenciável perto de 0,1, tá? Então vamos ver, ó. F de xy aí é y ao cubo mais xy mais x ao cubo, tá? Note que em 0,1 o que dá? Isso dá 1, isso dá 0, dá 0. Então dá 1. Tá? Então 0,1 é solução disso. F de 0,1 é solução disso aqui. Tá? Primeira coisa. F de 0,1 é 0. Né? Você podia chamar, na verdade a gente chama em geral de passa esse 1 para lá, deixa igual a 0 para ficar igual ao teorema aqui. Tá? É 0. Ou seja, F de 0,1 é 0. Tá? E vamos ver uma função de x. Então eu tenho que verificar se del f, del y é 0. É diferente de 0. Então derivando aí, dá 3y ao quadrado mais x. Esses dois dá 0, porque em relação a y. Então em 0,1, aqui dá 0, dá 3. Que é diferente de 0. Então tem uma funçãozinha em torno de 0,1, ou seja, o domínio aí dessa função, eu não sei, né, porque ela está implícita, mas eu sei o seguinte, que tem um intervalinho aqui e tem uma função aqui, tal que essa função está no domínio, tá? Eu sei disso. Ok? Note que o A é um... Eu não disse aqui, mas o A é um conjunto aberto, tá? Ou seja, ele não inclui aí a borda dele, tá? Não inclui a fronteira. Aberto porque não tem a fronteira, tá? Eu já defini lá atrás, mas faz um tempo, né? Então tá certo isso aqui. Tá? Então, essa aqui é a mesma coisa, definiu a f, só que agora chama de f maiúscula. Del f del y é menor que 0. Não, né? A gente viu que dá 3 aqui, então tá errado. Tá? Ok? Então, esses dois aí... Bom, eu vou deixar esse aqui para você, né? Esse 3 aí, vamos discutir rapidamente. Ele é meio elaboradinho. Ele está dizendo que isso aqui, obviamente, define uma função. Se y é dada para a função, não é invertível perto de 0,1. Então, veja, essa... Eu elaborei isso, eu estava meio nervoso, acho. Ó, vamos... f de xy é isso aqui. A gente já viu que f de 0,1 dá 0. Já vimos que f de 0,1 é 0. Já vimos que del f del y em 0,1 é 3. Tá? E já vimos que del f, e vamos ver que del f del x disso aqui vai dar derivando em relação a x, só fica y só. Então del f del x em 0,1 é 1. Então diferente de 0 também, aqui diferente de 0 e diferente de 0. Então você pode aplicar o teorema da função implícita dos dois jeitos aqui em 0,1. Quer dizer, perto de 0,1 você vai ter uma função. Você vai obter uma função de x, né? Mas também vai obter uma função de y, porque
pertinho com um intervalo pequeno, você também vai, né? Você tem um intervalinho. Então, pegando os intervalos pequenos aí, você vai ter uma função de x também. Então, não tem jeito. Para ela ser uma função de x e uma função de y, se a função aqui perto é uma função de x, função de x quanto função de y, então ela tem que ser invertível, entendeu? Ela tem que ser invertível, porque se ela tivesse, se essa função aqui tivesse se essa função tivesse, se ela fosse assim, por exemplo, né? Ela seria uma função de x, mas não seria uma função de y, tá? Ok? Mas o que vocês vão ter que fazer, então esse aqui tá errado. Então, mas o que vocês vão ter que fazer é o mais simples aqui, é só para y, tá? Ok? Então é isso. Voltando aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Terminamos com isso a aula 7, tá? Isso aí.